Olá, boas-vindas à nossa nova explicação. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa jornada fascinante, sabe? Vamos estruturar e entender uma das maiores riquezas que existem no mundo, o patrimônio cultural. E bom, o nosso foco vai ser explorar toda essa riqueza incrível, vasta e super vibrante do Brasil, usando como base uma compilação fantástica de pesquisas e dados históricos. Vai ser demais! Mas, para começar, pensem comigo nessa provocação. O que faz a receita de bolo de uma avó ser tão importante quanto, sei lá, um grande monumento histórico? Pode parecer meio doido comparar aquele bolinho assado no domingo com uma estátua centenária no meio de uma praça, mas é justamente aí que está o grande segredo do nosso tema. A história monumental que a gente lê nos livros começa, na verdade, naquelas tradições bem íntimas e pessoais do nosso dia a dia. Tá tudo conectado, gente. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. O que é patrimônio? 2. Material, imaterial e natural. 3. A cultura viva. 4. Tesouros históricos do Brasil. 5. Maravilhas naturais e modernas. E para fechar no 6, o valor da preservação. Bora lá? Número 1. O que é patrimônio? A jornada do pessoal ao coletivo. Sabe, às vezes isso soa como um conceito super acadêmico e distante, mas na real, a ideia de patrimônio começa bem pertinho da gente, dentro da nossa própria casa. Aqui a gente vê direitinho como funciona essa escalada da história. Olha só, a gente começa lá no passo 1, o patrimônio pessoal. É algo com uma história totalmente individual, tipo aquele seu brinquedo favorito da infância. Aí, no passo 2, a coisa expande para a família, sabe? É aquela receita antiga que passa de geração em geração. Até que a gente chega no passo 3, o patrimônio social, que são aqueles lugares onde a comunidade toda se encontra, como a pracinha do bairro. Ou seja, a grande história é, no fundo, a soma de todas essas pequenas vivências. E quando a gente junta tudo isso, o resultado é fascinante. Juntando o pessoal, o familiar e o social numa escala gigante, a gente chega na própria definição de patrimônio cultural. É literalmente uma teia de saberes e memórias que funciona como a âncora de um povo. É o que garante que a gente saiba de onde veio para poder entender quem a gente realmente é. Número 2. Material, imaterial e natural. Categorizando a riqueza. Bom, agora que a gente já tem essa base mais sólida, vamos ver como a Unesco e os historiadores organizam tudo isso. A lógica aqui faz muito sentido. De um lado, a gente tem o patrimônio material, que são aquelas coisas que têm peso, que dá para tocar. Um exemplo clássico seria uma estátua antiga ou as ruas de pedra de uma cidade histórica. Do outro lado vem o imaterial. Esse não dá para guardar numa gaveta de jeito nenhum. O patrimônio imaterial só existe enquanto estiver sendo vivido, sabe? Uma dança, uma cantiga folclórica, uma tradição falada. E claro, a gente não pode esquecer do nosso próprio planeta, né? O patrimônio natural. Olha para aquelas paisagens e ecossistemas absurdamente lindos que guardam a nossa história geológica e biológica. Eles não foram erguidos por mãos humanas, mas têm um valor ecológico e histórico gigantesco, tanto para o país quanto para o mundo inteiro. Número 3. A cultura viva, o coração pulsante do Brasil. Agora, a gente vai mergulhar de vez em como aquele conceito de imaterial ganha vida no nosso dia a dia. É aqui que a cultura pulsa de verdade. O ponto-chave aqui é que herança não é uma coisa parada no tempo pegando poeira num canto. Não mesmo. Ela é extremamente viva. Está na energia de um passo de frevo, numa roda de capoeira, está naquele conhecimento silencioso e super tradicional de quem faz o queijo Minas artesanal lá na fazenda. O folclore e as festas de rua, como o boi-bumbá e a festa junina, formam uma verdadeira identidade coletiva agindo ali, em tempo real. E a comida, gente, vai muito além de só matar a fome. As fontes deixam super claro que a culinária típica é pura arte, ela envolve todo mundo, combinando desde o trabalho artesanal de moldar as panelas de barro até aquela explosão de cores e aromas de pratos como o acarajé, o pão de queijo e a feijoada. No fim das contas, cozinhar é meio que servir a história e a alma de uma comunidade inteira num prato. Número 4. Tesouros históricos do Brasil, uma jornada no tempo. Chegou a hora de focar naquilo que é tangível, numa viagem no tempo através de alguns dos marcos físicos mais incríveis e que foram reconhecidos globalmente pela Unesco. O tamanho da presença humana por aqui é de cair o queixo. A gente começa lá no fundo do baú, uns 25 mil anos atrás, com aquelas pinturas rupestres misteriosas na Serra da Capivara. Daí, damos um salto gigante para o século XVII, para o barroco do ciclo do ouro lá em Ouro Preto, até chegar naquela visão totalmente arrojada e nas linhas retas do planejamento urbano de Brasília nos anos 60. Dando um passeio super rápido pelas nossas cidades coloniais, a gente nota que cada uma tem o seu próprio tempero, né?
Ouro Preto é o coração da arte barroca e do Aleijadinho. Olinda já chama atenção por aquelas casinhas coloridas nas ladeiras e a energia contagiante do frevo. Salvador, sendo a primeira capital, é um mergulho total na cultura afro-brasileira. E São Luís traz uma mistura genial das origens francesas com aqueles azulejos portugueses maravilhosos. 1 milhão. Para colocar isso em perspectiva, esse é o número estimado pelos registros históricos de pessoas escravizadas que desembarcaram no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. A Unesco reconheceu o local como patrimônio mundial justamente para garantir que a memória dessa imensa violência histórica seja preservada e nunca esquecida. Número 5. Maravilhas naturais e modernas, as paisagens diversas. A gente faz agora uma transição da nossa história colonial para a imensidão dos nossos ecossistemas e para a criatividade incrível das construções modernas. A escala continental dessas maravilhas naturais é simplesmente uma loucura. A gente não está falando de um parquinho no fim da rua. O Complexo Central da Amazônia, por exemplo, tem mais de 6 milhões de hectares e ajuda a regular o clima do planeta inteiro. Tem o poder absurdo das cataratas do Iguaçu, a riqueza do Pantanal protegendo as onças, o refúgio seguro da vida marinha lá em Fernando de Noronha. Isso tudo é crucial, não só para o Brasil, mas para o planeta Terra inteiro. E é muito bacana ver como os visionários modernos souberam conversar com essa natureza exuberante. Ao invés de só subir bloco de concreto, nomes como Oscar Niemeyer, em Brasília e na Pampulha, criaram projetos com curvas que fluem junto com o ambiente. Ou o sítio Roberto Burle Marx, que é um laboratório vivo, mais de 3.000 espécies tropicais, onde o design mais moderno e a vida orgânica funcionam juntos de um jeito perfeito. Número 6. O valor da preservação, protegendo a identidade. Chegamos ao nosso último ponto. Afinal de contas, por que é tão absolutamente essencial a gente proteger todo esse acervo cultural e natural? O triste incêndio de 2018 no Museu Histórico Nacional, infelizmente, é o lembrete perfeito, mas super trágico, de que preservar não é só um termo acadêmico, é uma urgência imperativa. A história material é incrivelmente frágil. Quando o fogo leva embora o objeto histórico, a gente perde não só a matéria, mas perde o acesso direto a uma parte gigante da nossa própria identidade. Mas quando a proteção funciona, vira um ciclo fantástico. Pensa assim, se a área é preservada, fica muito mais fácil atrair um turismo sustentável, como a gente vê dando super certo em Paraty e na Ilha Grande. O turismo injeta recursos direto na economia da comunidade. E com essa grana e estrutura, as pessoas da região ganham suporte para continuar protegendo aquele patrimônio. É um ciclo que enriquece todo mundo. E essa frase aqui amarra muito bem tudo que a gente conversou hoje. A cultura e a história não sobrevivem flutuando no vácuo. Elas dependem inteiramente da gente. Dependem do nosso carinho, da nossa vontade de proteger e principalmente de passar isso adiante para gerações que vêm depois. Então, para fechar, fica aqui essa grande pergunta para todo mundo que está assistindo. Pensando em tudo que foi falado, desde os grandes monumentos até aquela tradição de família na cozinha, qual pedacinho da cultura merece e precisa ser garantido para o nosso futuro? Tomem posse do que é de vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa explicação, um abraço e até a próxima.